Então, vamos começar, né? A aula de hoje, o que eu preparei para a aula de hoje? Nós vamos ver a parte de rever rapidamente esse conceito de eletricidade, né? Aquele fundamento da eletrostática, diferença de potencial e corrente, né? E vamos ver o que eu acho legal para a aula de hoje, nós vamos começar a ver circuito elétrico. E também vamos ver alguma coisa sobre resistores, né? Que a maior parte dos equipamentos são resistivos. Tem dois tipos. Tem o tipo resistivo, né? Tem o tipo capacitivo e indutivo, tá bom? Depois a gente vai ver qual a diferença deles. Tá? Bom, para entender o circuito de corrente contínua, eu preciso conhecer a lei de Ohm, que nós já vimos lá atrás, tá certo? Até uma formulazinha prática para decorar. Temos que ver os símbolos, né? Por exemplo, resistência, né? Resistência, tá certo? Ela pode ser representada assim, olha, um retângulo com cabo nas duas extremidades. Ou ainda assim ela pode ser representada, tá vendo? É um zigue-zague, né? Então ela oferece uma resistência. Tá? Nós vamos ver o que é ramo e malha num circuito, né? Vamos ter que entender e diferenciar o que é um e o que é outro. Né? Nós vamos entender o que é um circuito em série e um circuito em paralelo, tá bom? Vou mandar lá. Então veja, potencial elétrico, né? Nós já vimos lá atrás que um corpo pode estar eletrizado ou não. Esse potencial elétrico se diz relativo à capacidade, né, ou a quantidade de carga elétrica disponível, tá certo? Tá? Nós vimos que isso aqui é aquela carga elementar, então nós vamos ver algum detalhezinho sobre o potencial elétrico para entender por que os elétrons saem de um para o outro em função desse potencial elétrico. Eu estou indo rápido nessa primeira parte, porque é só uma revisão. Né? Então, veja, que diferença de potencial. Eu falei várias vezes que nós temos diferença de potencial e isso provoca o deslocamento do elétron. Nós vimos também aqueles exercícios em que não há perda de elétrons, né? Dois corpos com carregado diferente, ao estar em contato, eles se equilibram a carga. Né? Então, veja, eu posso ter aqui, por exemplo, um corpo, um elemento carregado positivamente, né? Tá certo? Ou seja, faltam elétrons. Né? E aqui eu tenho um corpo carregado negativamente, ou seja, sobram elétrons, tá certo? Então eu posso dizer que há uma diferença de potencial dos dois aqui, né? Esse é positivo, esse é negativo. Né? Porém, veja, eu também posso ter dois corpos eletrizados, ambos positivamente, porém, esse falta um pouco de elétron, esse faltam, na verdade aqui faltam muitos elétrons, aqui falta um pouco elétron, né? Esse está mais positivo, esse não está tanto positivo, mas também há uma diferença de potencial, percebe não? A hora que eu colocar os dois, né, em contato ou ligar a extremidade dos dois, vai haver uma troca para que haja um equilíbrio, né, dos dois, certo? A lei da conservação de energia, aqueles exercícios que nós fizemos. E também pode acontecer negativamente, né? Aqui eu tenho muito negativo, aqui não tanto negativo. Né? Então eles têm potenciais diferentes. Então existe uma diferença de potencial, né? Diferença de potencial. E ainda, né, eu posso ter positivo e neutro, né, negativo e neutro, que também eu tenho uma diferença de potencial, entenderam? Então, quando a gente fala diferença de potencial na extremidade de um condutor, né, eu estou, na verdade, colocando, né, esses elementos, vamos dizer assim, na extremidade desse condutor. Né? Como é que a gente pode criar, né, essa tensão ou essa diferença de potencial? Né? Por uma ação térmica, por ação da luz, por uma ação mecânica, por uma ação magnética, por uma ação química.
célula fotovoltaica, ação mecânica, tá certo? Magnética. Né? Bom, o mais conhecido é a pilha. E como é que ela funcionaria, uma bateria ou uma pilha? Tá certo que isso aqui é esquemático, tá certo? Eu tenho dois elementos dentro da pilha. Esses elementos têm cargas diferentes, tá certo? Num determinado meio iônico, né? Uma solução iônica, né? Tá? Nós já vimos lá que um átomo que perde ou ganha um elétron, ele deixa de ser, ele passa a ser um íon, né? Mas tudo bem, para a gente entender como funciona. Esse aqui é um meio líquido, né? Mas a pilha é um meio seco ou sólido, mas funciona praticamente do mesmo jeito. Eu tenho placas positivas, isoladas das placas negativas, né? Numa extremidade da pilha, eu tenho o polo positivo, tá certo? Ligado dentro lá, eu não vou desenhar o esquema, e do outro lado o polo negativo, tá certo? Como estão essas camadas lá, elas podem estar enroladas entre uma e outra. Todo moleque já desmontou uma pilha para ver como é que é dentro, né? Elas podem estar enroladas entre uma e outra, tá? Pode ter várias maneiras da disposição lá dentro, né? Mas isso daqui seria, né, o esquema de uma pilha, tá certo? Então, ou seja, o que acontece? Ela vai gerar uma diferença de potencial na sua extremidade, né? E ela, em função disso, ela passa a ser uma fonte de tensão contínua, tá? Limitada, mas contínua. Tá? O que acontece? O que acontece é que essa diferença de potencial cria um desequilíbrio, né, e faz com que os elétrons, se a gente fechar esse circuito, circulem do polo negativo para o polo positivo. No entanto, a corrente vai indicar que o sentido contrário. E a esse movimento organizado nós chamamos de corrente elétrica e unidade ampere, né? Aqui nós temos um exemplo. Olha, aqui eu tenho uma bateria, tá certo? A extremidade dessa bateria ligada numa lâmpada, tá certo? A bateria tem dois polos, tá certo? Então, ao ligar, a gente faz com que os elétrons, né, saiam daqui, né? Isso é elétron, tá certo? Saiam daqui, vão procurar o potencial positivo, né? Esse é o caminho do elétron, né? E o elétron, ao passar aqui dentro, tá certo? Deixa isso aqui incandescente e provoca a luz. Porém, quando eu olho o circuito, eu vou dizer o seguinte, que o sentido da corrente aqui, olha, é o sentido anti-horário. Percebe, não? Anti-horário. Desculpa, está errado. Aqui esse desenho está errado. Está errado. Né? O sentido aqui da corrente elétrica, né, é o sentido horário, né? O sentido da corrente é horário. Desculpa, o desenho está errado, eu não tinha reparado. Né? Eu refiz um desenho de um livro, né, mas não reparei que estava ao contrário. Então, veja, o elétron vai no sentido anti-horário, porém a corrente, que é a mais importante para nós, para a gente fazer as contas, os exercícios no final da aula, né, ela circula nesse sentido, tá? Tá bom? Nós vamos ver isso já. Muito bem. Bom, para levar a energia do gerador, né, até o consumidor, a resistência, a lâmpada, o que for, a gente vai usar condutores, tá certo? E eles têm grande facilidade, né, de permitir com que os elétrons circulem dentro dele, né? Entre os mais comuns, nós temos o cobre, a prata, o ouro, que é um excelente condutor, né, alumínio e outros tantos, tá certo? Tá certo? Um caminho por onde circula a corrente. Tá? Se eu tiver, né, aqui uma pilha, né, e aqui uma lâmpada, né, isso não é um circuito. Né, isso não é um circuito. Ele vai se tornar um circuito, né, se eu ligar só essa extremidade aqui, né,
ainda não é um circuito. Se eu ligar a outra extremidade no outro polo da lâmpada, né? Aí sim, né? Aí torna-se um circuito. Então, veja, é o caminho fechado. Caminho fechado, ó. Início e fim. Certo? Tá? Como eu estou trabalhando com bateria, isso é corrente contínua. O símbolo dela é CC ou DC. Tá bom? Muito bem. Então, veja. Basicamente, nós vamos falar de um circuitinho simples, né? Eu tenho um gerador, né? Cujo símbolo seria assim, ó, né? Tá certo? Um traço pequenininho, um traço maior. Né? Eu tenho condutores, né? Que são os fios, as trilhas, tá certo? Bons, excelentes condutores que vão levar essa energia, né? Até quem está consumindo. Né? E depois a carga, né? A carga, o que, que é? Um dispositivo que usa a energia elétrica. No nosso caso aqui, tá certo? Desse exemplo, vai ser uma resistência, vamos trabalhar com um resistor. Tá? O dispositivo de controle pode ser uma chave, tá certo? Esse aqui é o símbolo de uma chave, depois pode ver fusível, disjuntor, etc. Vou mandar, senão não vai dar tempo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Não, esse aqui é um circuito fechado, tá certo? E eu tenho um gerador, não é? Tem um gerador aqui, que produz uma diferença de tensão, DDP, de 10 volts, né? E tenho ligado na extremidade uma lâmpada, uma resistência de 5 ohms. Eu quero saber, primeiro, qual é o sentido da corrente? Se o elétron vem do menos para o mais, a corrente sai do mais e vem para o menos. Então, esse é o sentido da corrente elétrica, né? Então, a corrente aqui tem o sentido horário. E quanto que vale essa corrente? Bom, para saber, ó, vamos lembrar, vamos utilizar a lei de Ohm que nós vimos semana passada. A lei de Ohm diz o seguinte, que a corrente é a relação da diferença de potencial, 10 volts, né, sobre a resistência, 5 ohms. Né? Portanto, nesse caso, essa corrente é igual a 2 amperes. Aqui eu tenho um ramo em que os elementos estão em série. Ou seja, a corrente que passa aqui é igual à corrente que passa aqui, é igual à corrente que passa aqui. Aqui é a mesma coisa, a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui. Então, esses elementos aqui estão em série, né? Estão em série. E aqui não, né? Porque eu venho com uma corrente aqui, essa corrente se divide para os dois lados, né? Então, eu tenho uma corrente para cima, uma corrente para baixo. Então, aqui eu tenho um circuito em paralelo. Vou mandar porque a aula é extremamente curta e rápida e não vai demorar muito para acabar. Então, vejam, né? O que é o ramo e uma malha? Então, aqui, olha, entre A, né, e E, eu tenho um ramo. Isso aqui também é um ramo, tá vendo? Ó? Né? Malha. Malha, eu começo daqui, ó. Isso é malha, ó. Começo aqui e encerro aqui. Então, aqui eu tenho uma malha, malha 1. Porém, se eu começar em A, aqui, ó, E, né? Vem até aqui, acabo aqui. Aqui eu tenho uma segunda malha, né? Uma segunda malha, tá certo? Entenderam ou não? Então tá, malha, eu começo e acabo no mesmo lugar. Eu começo e acabo no mesmo lugar. Isso é malha, tá certo? Esse pedacinho aqui, ó, é ramo, né? Esse pedacinho aqui, ó, é ramo. Esse pedacinho é ramo. Bom, lei de Kirchhoff, né? E a lei dos nós. Né? O que diz a lei de Kirchhoff? Se no circuito, né? No circuito eu tenho um nó, né? Onde saem vários ramos, né? Devem provavelmente chegar corrente, né? E sair corrente. Não dá só para chegar, né? Tá certo? Então chega corrente e
sai corrente. Né? Qual é o enunciado da lei de Kirchhoff? Ele diz o seguinte, ó, que se eu fizer a soma, né, de todas as correntes que chegam e saem, né, de um nó, essa soma tem que dar zero. Né? Ou seja, tudo que entra, né, tudo que entra tem que sair, tá certo? Tá? Então seria assim, ó. Depois nós vamos ver qual é o sentido, né? Quando ele está entrando é positivo, quando está saindo é negativo, vamos ver o sentido. Mas se eu somar todas elas, conforme o sentido, a soma tem que dar zero. Vamos para frente, senão não vai dar tempo. Veja, a segunda lei de Kirchhoff diz o seguinte, olha, se eu percorrer uma malha, né, começar aqui, somar essa diferença de potencial, mais essa diferença de potencial, né, tá? Mais essa diferença de potencial aqui, né? Se eu somar tudo isso daqui, tem que dar zero. A segunda lei diz o seguinte, então, ó, se eu somar a diferença de potencial, né, a diferença de potencial em uma malha, né, essa soma tem que dar zero. Não vou fazer exercício, eu vou deixar a matéria para a gente poder entender, tá certo? Tanto aqui quanto aqui. Aqui, né, as correntes que entram é igual às correntes que saem. Tá? E como é que eu vou definir, né, qual é o sentido da corrente? Eu vou chutar, né, um sentido e depois eu vou ver se o resultado da corrente bateu o sinal com o que eu calculei, eu adotei certo. Se o sinal der invertido, negativo, é porque eu adotei o sentido contrário. Vamos ver aqui, olha. Quando eu for somar a diferença potencial, eu estiver somando o ramo nesse sentido, né? E aqui tem um gerador, né? Se eu estiver somando nesse sentido, eu vou usar mais, né? Então, se for 10 volts, mais 10 volts. Mas se eu estiver somando, tá vendo? Do menos por mais. Se eu estiver somando nesse sentido, então nesse sentido é mais, nesse sentido é menos. Aqui acontece ao contrário. Se eu estiver somando a diferença de potencial nessa extremidade no sentido da corrente, é menos, tá certo? E se eu estiver somando no sentido contrário da corrente, é mais. Aqui, ó, uma regrinha. Vamos rapidamente fazer esse exercício aqui, olha. Tá? Qual é o sentido da corrente elétrica, né? Eu tenho um gerador aqui, olha. Esse gerador vai fazer com que a corrente elétrica, né, circule nesse sentido aqui, ó. E ele tem 18 volts, né? Aí ela vem aqui. E aqui, esse daqui tenderia a fazer circular nesse daqui. Então aqui eu tenho I1, né? E aqui eu tenho I2. Porém, esse é maior e mais forte do que esse, né? Então, na verdade, esse daqui vai ser o gerador, né? E esse aqui vai consumir energia, né? E aqui, ó, a corrente seria daqui para cá. Então, veja, eu tenho nesse sentido, tá vendo? Ó? Aqui, ó, nesse sentido, eu tenho 3 mais 5 dá 8. No sentido contrário, eu tenho 18. 18 é maior, então o que vai prevalecer é essa corrente. Então, aqui, olha, vai circular a corrente nesse sentido. Tá bom? Qual é a resistência elétrica equivalente? Tá certo? Como estão todas em série, a resistência elétrica equivalente é a soma das resistências. Soma das resistências. Então, eu tenho aqui, ó, 1, vamos começar daqui, ó, vamos começar. 2, né? 2, mais 2, mais 1, mais 1. Então, eu tenho a resistência equivalente igual a 5 ohms. Está aqui a resposta. Então, aqui, sentido é anti-horário. E aqui, ó, a resistência elétrica do circuito equivalente, 5 ohms. Né? E a intensidade de corrente elétrica do circuito? Percebe? Bom,
Eu sei que a intensidade da corrente é a diferença de potencial sobre a resistência. A resistência eu tenho. E o potencial é a soma de todos os potenciais. Nós temos 10 minutos ainda, vamos lá. Potencial. Então eu tenho 18, né? Opa, 18, tá? Aí, ó, tá no mesmo sentido. Mais 18, menos 5, aqui no sentido contrário, menos 3. Percebe? E aqui 5. Então, eu tenho a corrente que circula é 18 menos 8, 10, sobre 5, portanto, 2 amperes. Então, a corrente que circula são 2 amperes. Aí ele pede a diferença de potencial entre os pontos A e B. Está aqui, ó, os pontos A e B, né? Bom, eu sei que eu tenho, veja, vamos somar. Eu tenho, no mesmo sentido, então soma 18, tá certo? Então, lá. Então, a DDP AB, né, é o seguinte, ó, 18 positivo, não é? Aí, ó, a corrente está vindo para cá. Se a corrente está vindo para cá, eu estou somando para cá. A diferença de potencial aqui é R vezes I, não é? Então, menos, quanto que é a resistência? 2, e quanto que é amperagem? Vezes 2. Então, menos 4. Aí eu tenho o quê? Veja, esse aqui, esse gerador está virado ao contrário. Então, menos 5. Menos 5. Então, isso aqui vai dar o quê? 18 menos 9, tá? Isso aqui vai dar 9. 18 menos 9 vão dar 9 volts. Veja, se eu tiver... Isso aqui é o símbolo de um gerador, certo? No caso do circuito lá, tinha 18 volts, não é? Esse daqui, ó, também é um símbolo de um gerador e tinha 5 volts, certo? Se eu estiver somando, né? Se eu estiver somando, né, as diferenças de potencial nesse sentido aqui, olha, né? Nesse sentido, tá certo? Então, esse daqui soma, olha, está no mesmo sentido, esse está no sentido inverso. Percebe, ó? Né? Entendeu ou não? Então, esse daqui entra somando. Entendi. Esse daqui está ao contrário, entra subtraindo. Se eu tiver, por exemplo, na extremidade, lembra? Nós vamos ter uma resistência lá, não tem? Tem uma resistência. Essa resistência, eu não lembro, por exemplo, 2 ohms, tá certo? E eu sei que nessa resistência de 2 ohms, né, passa por ela uma corrente, que aqui coincide, né, de 2 amperes, tá certo? Se eu estiver somando nesse sentido aqui, olha, esse produto, né, I, isso aqui, ó, I vezes R é igual a V, né? Eu estou somando diferença de potencial. Se eu estiver somando nesse sentido, tá certo? Ao contrário, ela entra somando. Se estivermos somando no mesmo sentido da corrente, 2 vezes 2, 4, entra negativo. Então, se eu estiver no sentido contrário, entra positivo, e se estiver no mesmo sentido, é positivo.